práticas com segurança. Primeira coisa que a escola precisa fazer é olhar para a comunidade, olhar para o seu entorno. Se essa comunidade, se esse entorno está doente, a escola não tem que abrir, não é momento de abrir, né? E a gente tem visto aí no cenário do Brasil todo, vários estados em bandeira vermelha e etc. Não é o momento de abrir, né? Se a sua comunidade está doente. O momento de abrir é quando a comunidade, o entorno da escola, ele está, agora em pandemia, a gente falando, ele está mais saudável, que o nível de contato diminuiu. Porque se a comunidade daquela escola está doente, né, tem um nível de contato do vírus muito maior, esse vírus vai chegar na escola, de alguma maneira. Então, a gente tem que olhar para esses espaços, né? Falar com as famílias, coisas que eu já comentei antes, principalmente em relação às telas e também em relação às práticas com segurança. Então, conversem com as famílias, né? Preparem as famílias para o retorno, estabeleçam com elas os combinados, preparem a equipe, os funcionários, as crianças. As crianças, mais do que ninguém, elas estão atentas e elas estão conscientes do que está acontecendo, muito mais que alguns adultos. Se a gente perceber aí nas comunidades, nas conversas e páginas da internet, a gente vê crianças muito conscientes mais do que adultos, muito mais preocupados com a saúde. Então, antes de iniciar, e até enquanto não tiver um respaldo de início, não tiver uma luz no fim do túnel de retorno, a gente precisa conversar sobre, pensar sobre, né? Falar com a equipe, falar com as famílias, entender o que está acontecendo, quais são as expectativas da família com a escola, quais são os medos e receios. Tem famílias que não querem retornar e a escola tem que se readaptar em tudo, porque aí fica um grupo remoto, um grupo presencial. Aqui isso está acontecendo agora, né, na rede privada. Então, toda essa preparação, ela precisa ser constante, porque constantemente a gente vê mudanças. Lá no início, se vocês forem recordar, quando ninguém sabia nada sobre o vírus, né, as pessoas tinham muito medo da questão do contágio, etc., das crianças, se as crianças pegavam, não pegavam, se transmitia, se não transmitia. Hoje, que a gente tem muitas informações sobre o vírus, a gente pode se preparar melhor para isso. A gente pode se equipar melhor para esse retorno. Então, é importante a gente estar sempre informado, muito bem informado. Próximo. E aí, quando a gente olha para a escola, quando a gente olha para os espaços, eu quero que vocês pensem assim. Quando a gente pensa em retorno, a gente pensa em retorno em sala de aula. E não é esse retorno que eu estou falando. Quando a gente fala em retorno, a gente tem que pensar que uma das indicações da saúde é espaços abertos, espaços com ventilação, né? Espaços com menos pessoas e maiores. Então, quando a gente fala sobre retorno da educação infantil, das crianças pequenas, principalmente, é olhar para os espaços da escola. A minha escola tem espaço aberto para esse contato? A minha escola tem pátio, tem parquinho, tem quadra, tem uma pracinha perto, tem algo que a gente possa compartilhar com a comunidade? Então, entrar em contato, sei lá, com aquela igreja que tem do lado da escola e que tem um pátio gigante, é uma possibilidade da gente tirar as crianças da sala de aula, do espaço fechado, daquele quadrado com poucas janelas, e levar eles para um ambiente aberto, que é um ambiente que o vírus tem menos chances de contaminar as crianças, né? E é um espaço potente de aprendizagem. A gente já falou sobre isso hoje, sobre a natureza, e, enfim, a natureza ela é convidativa ao brincar, às experiências, né? E também às trocas. Então, é importante a gente olhar, antes de pensar no retorno, olhar para os espaços da nossa escola, pensar em estratégias. Por exemplo, o refeitório. O refeitório já não é um ambiente indicado, porque o refeitório terão muitas pessoas circulando e ele já pode virar um outro espaço, porque os momentos de alimentação vão ter que acontecer de outras maneiras.